Muito bem, senhoras e senhores, mais uma vez, uma ótima noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a esta sessão solene de posse da Academia Goiana de Medicina. Inicia-se, portanto, a sessão solene de posse do professor Dr. José Garcia Neto, como titular da cadeira número 29 da Academia Goiana de Medicina. No início desta solenidade, nós convidamos para ocuparem os seus lugares na mesa diretiva. Inicialmente, convidamos o presidente da Academia Goiana de Medicina, professor Dr. livre docente Valdemar Naves do Amaral. Convidamos para compor a mesa diretiva os acadêmicos. Convidamos o secretário-geral da Academia, o acadêmico professor Dr. Juarez Antônio de Souza. Convidamos o acadêmico professor Dr. Washington Luiz Ferreira Rios, presidente da Associação Médica do Estado de Goiás. Convidamos o acadêmico Dr. Clidenor Gomes Filho, presidente do Conselho de Administração do Cicobi Unicentro BR. Convidamos o acadêmico professor Dr. Marcelo Rabarri, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Convidamos em seguida para ocuparem seus lugares de destaque, na tribuna de honra em frente à mesa diretiva, os seguintes acadêmicos e acadêmicas. Convidamos inicialmente os acadêmicos eméritos. Convidamos Dr. Natalino da Cunha Peixoto. Convidamos o acadêmico emérito Dr. Argeu Clóvis de Castro Rocha. Convidamos também acadêmico emérito Dr. Nílsio Antônio da Silva. Convidamos também acadêmico emérito Dr. Salomão Rodrigues Filho. Convidamos em seguida os acadêmicos titulares, por ordem de cadeira. Titular da cadeira número 2, professor Dr. Alejandro Luchetti. Titular da cadeira número 3, professora doutora Edna Regina Silva Pereira. Titular da cadeira número 4, professor Dr. João Bosco Machado da Silveira. Titular da cadeira número 6, professor Dr. José Reinaldo do Amaral. Titular da cadeira número 8, professora doutora Maria Ângela da Silva Tolentino. Titular da cadeira número 9, professor Dr. Marcos Ávila, que nesta noite fará a saudação oficial ao novo membro da academia. Titular da cadeira número 10, professor Dr. Fernando Cupertino. Titular da cadeira número 11, professor Dr. José Abel Alcanfor Ximenes. Titular da cadeira número 14, professora doutora Marta Finotti. Titular da cadeira número 15, professor Dr. Teobaldo Costa Silva. Titular da cadeira número 17, professor Dr. José Carlos de Oliveira. Titular da cadeira número 24, professor Dr. Rui Gilberto Ferreira, vice-diretor da Faculdade de Medicina da UFG. Titular da cadeira número 25, professor Dr. Paulo Luiz Francisco Antônio. Titular da cadeira número 27, Antônio Carlos Ximenes. Convidamos o titular da cadeira número 33, professor Dr. Sandro da Silva Reginaldo. Titular da cadeira número 35, professor Dr. Sérgio Dyer. Titular da cadeira número 39, professora doutora Letice de Araújo Pereira. E titular da cadeira número 40, professor Dr. Raimundo Nonato Leite Pinto. Dando sequência à composição da mesa diretiva desta solenidade, é com muita honra que convidamos o subsecretário de Estado da Saúde de Goiás, Dr. Sérgio Vêncio, que neste ato representa Sua Excelência, o governador do Estado, Daniel Vilela. Convidamos a magnífica reitora da Universidade Federal de Goiás, professora doutora Sandra Mara Matias Chaves. Convidamos o presidente da Unimed Goiânia, Dr. Luiz Amorim Canedo. Representando o prefeito municipal de Goiânia, Sandro Mabel, convidamos o médico, assessor técnico da Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Frank Cardoso. Senhoras e senhores, neste momento, nomeamos uma comissão de acadêmicos para que conduzam o empossando desta sessão ao seu lugar de honra, à mesa diretiva.
Convidamos, portanto, os acadêmicos: professor Dr. Teobaldo Costa, professor Dr. Washington Luiz Ferreira Rios, professor Dr. Rui Gilberto Ferreira, professor Dr. Paulo Francesco Antônio, professor Dr. Nílsio e professor Dr. Argeu Clóvis de Castro Rocha, todos juntos para que conduzam o novo membro da Academia Goiana de Medicina ao seu lugar de destaque à mesa diretiva. Senhoras e senhores, vamos receber com muita alegria e muita energia o professor Dr. José Garcia Neto, que nesta noite assume como titular da Academia Goiana de Medicina a cadeira número 29. Senhoras e senhores, os aplausos de todos mais uma vez, professor Dr. José Garcia Neto, que nesta noite assume, portanto, nesta solenidade, como titular da cadeira número 29 da Academia Goiana de Medicina. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da Academia Goiana de Medicina, professor Dr. Livre Docente Valdemar Naves do Amaral, para que proceda a abertura oficial desta sessão solene de posse. Boa noite, declaro aberta a sessão de posse do professor José Garcia, Academia Goiana de Medicina. Convido todos os presentes para ficarem em posição de respeito, preferencialmente em pé, para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Senhoras e senhores, para realizar as boas-vindas e também para o seu pronunciamento, é com muita honra que anunciamos as palavras do presidente da Academia Goiana de Medicina, professor Dr. Livre Docente, membro da Academia Nacional de Medicina, Valdemar Naves do Amaral. Boa noite. Com muita honra, mais uma cerimônia de posse na Academia Goiana de Medicina. A Academia Goiana de Medicina está envolvida com a Federação Brasileira das Academias de Medicina, FIBAM, que tem 27 academias e mais de 1.100 acadêmicos. No Brasil temos também a Academia Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro, que completa daqui a 2 anos, 200 anos. Fundada por Dom Pedro I, foi o Ministério da Saúde do Dom Pedro II, portanto era a Academia Imperial, hoje a Academia Nacional. As academias têm a função de serem a retaguarda, a vanguarda do ato médico, da classe médica, e ser a referência dos médicos recém-formados que possam caminhar dentro de uma linha dessa profissão extraordinária que é a medicina. A preocupação da Nacional de Medicina, da Federação, é exatamente com a formação médica, com o excesso de faculdade de medicina, que todos conhecemos, com as dificuldades de faculdades que não trazem
exatamente o atendimento técnico da graduação e também o humanismo, que depende a medicina para seu exercício mais adequado, mais hipocrático. Portanto, dentro dos preceitos da nossa ética médica, é preciso que possamos rever sempre e de forma permanente a graduação médica no Brasil. E a classe médica brasileira precisa sempre caminhar unida, porque as dificuldades, especialmente dentro da própria classe, especialmente na conotação das mídias sociais, onde o acesso fácil à clientela, o acesso fácil aos exames, o acesso fácil àquilo que não tem a ciência como retaguarda e como norte, traduz, portanto, uma expectativa de que é possível avançar rapidamente em resultados financeiros, sendo que isso não é verdade do ponto de vista da formação clássica das boas práticas de medicina. É uma preocupação, portanto, na formação médica, e a preocupação também caminha na relação da classe médica com as outras classes, né, na invasão do ato médico, também uma defesa da Federação e também na Nacional de Medicina. A preocupação com a formação médica é um teste da proficiência que a classe médica brasileira, especialmente o Conselho Federal de Medicina, tem defendido que ao final do curso tenhamos uma prova, como se fosse a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, aplicada ao médico. Portanto, no modelo conselhal que vivemos hoje, desde a década de 50, por Juscelino Kubitschek, que criou um modelo conselhal onde, ao final do curso de qualquer profissão que não seja advogados ou músicos, o profissional formado ali já tem direito a atender a população, e não um critério, um crivo para definir se ele está apto ou inapto. Portanto, teste de aptidão que a OAB pratica para os seus advogados e a OMB dos músicos aplica para os seus músicos. As outras profissões não têm esse crivo. E nós temos defendido que é importante praticar para que tenhamos entregue à população aquilo que é de direito, e quando chega um doutor a atender uma população, o povo entende que ele é um doutor em medicina, e ele nem sempre tem uma formação adequada para isso. E o mais interessante é que, em 2004, exatamente 22 anos atrás, um senador da República, pelo Acre, Tião Viana, que era médico, ainda é médico hoje, e ele criou o teste da proficiência no primeiro governo Lula, e, portanto, caminhou no Senado com esse projeto de lei, e quando foram auscultar as entidades médicas, naquela data, as entidades médicas não queriam o teste da proficiência. E agora a classe médica precisa, o povo precisa, e o governo federal é contra. Então nós estamos hoje lutando para que passe pelo Senado essa assertiva, com muita dificuldade. Precisamos convencer o governo federal da importância que essa liberação de faculdades tem que ser limitada, e é preciso que as entidades participem dessa concepção de novas faculdades. É preciso que tenha coragem de fechar faculdades ruins, que faz prova, como o Ministério fez agora na MED. Boa parte das faculdades de medicina no Brasil são nota 1. Pelo regulamento do MEC, essa faculdade tem que sofrer alguma penalidade, especialmente o risco do seu fechamento, e nada se faz. Temos testes que mostram o caminho que está errado, mas não há a coragem da intervenção, e é preciso ter coragem. Então não há por que fazer o teste. E nessa linha, portanto, é uma ação dessa academia, das entidades médicas goianas, juntos com as nacionais, para que possamos fazer o melhor pelo povo. Nossa missão como médicos é atender bem o povo, né, a nossa população, que depende de todos nós. Quanto à professora Garcia, eu conheço há praticamente 4 décadas, ainda quando estudante de graduação da Faculdade de Medicina da UFG, onde nos formamos. E o professor Garcia, quando fala nele ou pensa nele, isso tem uma conexão direta com o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas, portanto, onde ele ficou quase 2 décadas na sua direção, representa, portanto, a imagem do professor Garcia. E o Hospital das Clínicas tem uma evolução, como a UFG avançou rapidamente,
O FG é nota máxima no MEC. A Faculdade de Medicina, na última avaliação, quando estava na direção, nota máxima. Nossos alunos, nota máxima. Portanto, tivemos um trio de notas máximas. E o Hospital das Clínicas avançou muito, desde a sua fundação, quando a Faculdade de Medicina foi criada, portanto, em 1960, pelo Francisco Ludovico. Ali não havia hospital público, não só universitário, havia hospital, portanto, no setor universitário, que era o hospital do Estado. E ali o professor Francisco Ludovico, pela situação política, que era filho do ex-governador, conseguiu que ele fosse hospital universitário. Então começou um hospital pequeno, público, e depois ele caminhou com os avanços da Faculdade de Medicina e da própria Universidade Federal de Goiás, que também já da década de 60, e ele teve um avanço, uma virada de chave importante nos últimos 20 anos, quando foi construído o atual HC, e aí ele começa essa construção na gestão do acadêmico José Abel Ximenes, que está aqui, e agora o professor Zé Garcia participou ativamente com todo o grupo da universidade, atrás de verba parlamentar, e aqui no Hospital das Clínicas, quem não conhece tem que ir lá conhecê-lo, porque é um dos mais belos do país, dos mais belos da América Latina. Potencial para 600 leitos, funcionando já quase 400 leitos, portanto a construção moderna, atual, adaptado, bonito, elegante, que atende o povo pobre desse estado, desse país. Portanto, merece toda a nossa consideração, deferência e referência a quem dirigiu, quem dirige, e merece a nossa deferência aos deputados federais, senadores da República, com as verbas parlamentares federais, conseguiram em 20 anos construir um hospital de excelência. Portanto, esse país é muito rico, esse país tem como investir também na população humilde, esse país precisa de boa gestão, esse país precisa da gestão em todos os níveis, da gestão dos hospitais, da gestão das entidades médicas, de virada de chaves como foi o Cicobi, que teve virada de chave importante, do avanço da Unimed, da Unicred, no setor universitário, no setor aeroporto, há pouco mais de 30 anos atrás, para o Cicobi, que hoje é exuberante no Brasil inteiro, a Unimed, que começou pequena na Ação Médica na MG, hoje é exuberante no Brasil, chegou a ser uma das 10 mais importantes cooperativas de saúde do Brasil, né? A Ação Médica de Goiás, a virada de chave com o edifício de Orion. Então nós temos na classe médica bons gestores que fazem viradas de chave. Portanto, são exemplos que nós temos que aplaudir. O Hospital das Clínicas é um desses exemplos, né? E o professor Garcia ficou boa parte do seu tempo, da sua vida, dedicado ao HC. Fica mais tempo no HC do que na sua própria casa, né? E, portanto, esse avanço deve boa parte sobre a sua batuta. E, para finalizar, só lembrando que as academias remetem à história da medicina, a academia é a memória da medicina. As academias criadas, portanto, por filósofos lunáticos, que fizeram, portanto, com que é preciso pensar no além, no aquém, mas é preciso pensar também nas histórias, das construções, das entidades que ali constituem, no nosso caso, as entidades médicas. Nessa linha, portanto, da história e da mitologia grega, tem uma história interessante de Zeus no alto do Olimpo, que dizia que, em certo momento, ele entendeu que, quando visitava os terráqueos, ele achava que faltava alguma coisa para os terráqueos. Até que um dos seus filhos disse: precisa dar ao homem e à mulher a felicidade. E aí ele disse: mas se eu der a felicidade, o que separa o ser humano de mim, que sou Deus, é a felicidade. Se eu der a felicidade, ele vai achar que ele é o próprio Deus. Então, eu posso dar a felicidade, mas vou escondê-la. E aí ele, na sua plenária do Olimpo, pensou: onde eu vou esconder a felicidade do ser humano? Vou esconder no mais profundo dos oceanos. Mas alguém dos seus filhos disse: alguém vai criar um aparelho que vai adentrar a profundeza dos oceanos e vai encontrar a felicidade. Eu vou construir, então, vou deixar a felicidade no mais alto pico da Terra, nevado. Mas alguém vai construir um aparelho que vai até
o pico nevado e vai pegar a felicidade? Até que na sua sabedoria de Deus, Zeus disse que é seu de colocar a felicidade. Vou colocar dentro do próprio homem, da própria mulher. E se ele um dia olhar para dentro de si e encontrar a felicidade, ele será o próprio Deus. Muito obrigado. Muito bem, após essa saudação inicial e pronunciamento do presidente da Academia Goiana de Medicina, professor Dr. Valdemar Naves do Amaral, nós convidamos o empossando desta sessão solene, professor Dr. José Garcia Neto, para prestar o juramento de acadêmico titular. Como membro da Academia Goiana de Medicina, prometo honrar suas finalidades, respeitar seus regulamentos e decisões, manter cordialmente os meus pares e tudo fazer para o engrandecimento da medicina, assim o prometo. Solicito ao Dr. Zé Garcia Neto que se posicione em frente da mesa diretiva para que possa, neste momento, receber das mãos do presidente da Academia Goiana de Medicina, professor Dr. Valdemar Naves do Amaral, representando todos os membros desta academia, o medalhão da Academia Goiana de Medicina, a maior insígnia da academia, que representa, portanto, o seu ingresso na Academia Goiana de Medicina, juntamente com o diploma de acadêmico titular. Agora a entrega do diploma, Dr. Valdemar. Diploma de acadêmico titular da cadeira número 29 da Academia Goiana de Medicina, ao professor Dr. José Garcia Neto. Ainda permanecendo à frente, convido a esposa do presidente, a doutora Mara Sandra Coelho Bezerra do Amaral, para que venha representar todas as mulheres presentes na entrega da medalha da Academia Goiana de Medicina, como é praxe, em homenagem a toda a família do empossando, a esposa do Dr. José Garcia Neto, doutora Maria Cristina Rassi Garcia, para que venha à frente, portanto, receber a sua medalha da Academia Goiana de Medicina. Aí a fotografia oficial. Os aplausos de todos mais uma vez, senhoras e senhores, Dr. Zé Garcia Neto, sua esposa, Dra. Maria Cristina Rassi Garcia, e todos os seus familiares bem representados pela doutora Maria Cristina. Convidamos todos para que retornem aos seus lugares para a sequência da solenidade. Convidamos em seguida o secretário-geral da Academia Goiana de Medicina, o acadêmico, professor Dr. Juarez Antônio de Souza, para que proceda a leitura do termo de posse desta sessão solene. Termo de posse do professor José Garcia Neto, aos 24 dias do mês de julho de 2026, às 21 horas, em sessão solene no auditório do Cicobi Unicentro BR, na cidade de Goiânia, reuniu-se a Academia Goiana de Medicina e convidados para receber o mais novo acadêmico titular da academia, o professor Dr. José Garcia Neto, eleito para ocupar a cadeira número 29, que se acha vaga pela passagem de seu titular para a categoria de acadêmico emérito, o Dr. Carlos Alberto Chimenez. Constituída a mesa diretiva dos trabalhos, o senhor presidente, professor Dr. livre docente Valdemar Naves do Amaral, formaliza a posse do novo acadêmico após ter prestado juramento oficial. A colocação da insígnia da Academia Goiana de Medicina. Procedeu-se então à entrega do diploma de acadêmico titular e a outorga do título pelo senhor presidente.
E para registro desse ato, eu, Juarez Antônio de Souza, secretário-geral dessa academia, lavrei o presente termo de posse que segue assinado por mim, pelo senhor presidente e pelo acadêmico empossado. Goiânia, 24 de julho de 2026. Muito obrigado. Da assinatura do termo de posse pelo presidente da academia, professor Dr. Valdemar Naves do Amaral. Assinatura do termo de posse pelo secretário-geral da academia, professor Dr. Juarez Antônio de Souza. Já devidamente assinado. E agora a assinatura do termo de posse pelo titular da cadeira número 29 da Academia Goiana de Medicina, professor Dr. José Garcia Neto, que recebe os aplausos de todas as senhoras e senhores. E concluindo este momento de posse, pedimos ao presidente que permaneça em pé, juntamente com o empossando, Dr. José Garcia Neto, para que proceda, portanto, a outorga do grau ao novo acadêmico. Outorga de título, pela graça de Deus e pela honra e glória da arte médica, em virtude dos poderes que são investidos, eu, Valdemar Naves do Amaral, declaro o professor Dr. José Garcia Neto, membro titular da Academia Goiana de Medicina, título que passarás a ostentar doravante. Devidamente empossado como titular da cadeira número 29 da Academia Goiana de Medicina, professor Dr. José Garcia Neto, é com muita honra que nós convidamos neste momento para o seu pronunciamento o professor Dr. Marcos Ávila, ele que fará a saudação oficial ao novo membro da Academia Goiana de Medicina, representando todos os demais membros da academia. Professor Dr. Marcos Ávila. Cumprimento a mesa diretiva, em nome do meu presidente, Valdemar Naves do Amaral, em nome do secretário adjunto de saúde, Dr. Sérgio Venço, aqui representando o governador Daniel Vilela, ele, que dentro de poucos dias, poucos meses eu diria, será um dos novos acadêmicos aqui da Academia Goiana de Medicina, e a minha querida reitora, professora Sandra Mara Matias Chaves. Senhor presidente da Academia Goiana de Medicina, querido amigo, professor Valdemar Naves do Amaral, agradeço honrado o convite para apresentar o professor José Garcia Neto, que hoje toma posse como titular da cadeira 29 desta academia, sucedendo ao eminente acadêmico professor Carlos Alberto Ximenes, agora elevado com justiça à condição de emérito, e quem me pediu que transmitisse ao nosso empossando os seus cumprimentos, visto que ele não pôde estar aqui nessa noite. Saúdo os ilustres acadêmicos, as autoridades presentes, os familiares, os amigos, senhoras, senhores. Dirijo-me de modo especial a você, caro amigo professor José Garcia Neto. É para mim motivo de profunda honra e sincera emoção recebê-lo nesta noite que passa a integrar a história desta casa. A Academia Goiana de Medicina nasceu para preservar a memória daqueles que engrandecem a medicina em nosso estado. Mais que registrar currículos, cultiva exemplos. Mais do que reconhecer carreiras, procura distinguir vidas que ultrapassam os limites da profissão e se transformaram em patrimônio científico, moral e humano da sociedade. É exatamente o significado da sessão solene que hoje nos reúne. Existem homens que passam pelas instituições, existem homens que administram instituições, e existem homens muito raros que dedicam toda uma vida a construí-la. Construí-las não apenas com concreto, equipamentos ou recursos financeiros, mas pela força das ideias,
pela formação de pessoas, pela coragem de abrir caminhos e pela capacidade de transformar organizações em patrimônio permanente da sociedade. Nesta noite, a Academia Goiana de Medicina recebe um desses construtores, José Garcia Neto. Não recebe apenas um extraordinário cirurgião cardiovascular. Não recebe apenas um professor prestigiado da Faculdade de Medicina da UFG. Não recebe apenas um dos mais destacados gestores universitários brasileiros. Recebe um homem que fez da medicina uma forma de servir, da universidade pública uma missão e da formação de pessoas o maior legado da existência. Essa trajetória que tenho a honra de compartilhar com os senhores. Não pretendo relatar apenas a cronologia de um currículo. Pretendo, sobretudo, relevar o significado de uma vida. Ao longo de mais de 2 décadas, tive o privilégio de conviver muito de perto com José Garcia. Essa convivência permitiu-me não apenas conhecer o cirurgião admirado, o professor respeitado ou o gestor competente. Permitiu-me conhecer o homem que existia por trás de todos esses papéis. E é exatamente esse homem que desejo apresentar nessa noite. Porque antes do professor existia um estudante. Antes do diretor do Hospital das Clínicas existiu um jovem médico. Antes de todas essas conquistas existiu um menino formado no exemplo dos pais, Dr. Altamir e Dra. Maria Aparecida de da saudosa memória. Foi naquele lar que aprendeu desde cedo que trabalho, honestidade, disciplina, estudo e respeito pelas pessoas jamais poderiam ser separados. E é para esse menino que gostaria de convidá-los a voltar no tempo comigo. Toda grande trajetória começa muito antes do primeiro diploma. Ela nasce silenciosamente, na formação do caráter, dos valores recebidos dentro de casa, nos professores que despertaram vocações, nas pequenas escolhas que muitos anos depois revelam ter definido uma existência inteira. Foi assim com José Garcia. Ainda na infância, aprendeu no seio familiar que a integridade vale mais do que qualquer conquista, que o estudo representa uma forma de liberdade e que a disciplina constitui o alicerce sobre o qual edificam-se todas as obras e todas as grandes realizações. São valores silenciosos, não aparecem nos currículos, não rendem medalhas, mas sustentam as biografias verdadeiramente relevantes. Sua infância foi marcada pelas brincadeiras na Rua 83, pelas amizades que atravessariam toda a vida, entre elas a do hoje confrade professor Fernando Carneiro, que também pediu que justificasse a sua ausência aqui nessa noite, Carlos Garcia. E por um ambiente familiar em que a curiosidade intelectual era constantemente estimulada. Os livros ampliaram seus horizontes e o tornaram um homem culto. A música, as aulas de piano, de violão, de outros instrumentos, cultivaram uma sensibilidade que o acompanha até os dias de hoje. O esporte, especialmente o basquete, ensinou-lhe disciplina, convivência e espírito de equipe. Nada disso parecia extraordinário naquele momento. Entretanto, ao olharmos para trás, percebemos que ali já se desenhava uma personalidade curiosa, inquieta, permanente e aberta ao conhecimento. Mais tarde, viria a Faculdade de Medicina. Como acontece com tantos jovens, foi um período de descobertas, de mestres inesquecíveis e da certeza que havia escolhido o caminho certo. Ali, compreendeu que um verdadeiro professor não transmite apenas conhecimento, forma pessoas. Talvez por isso, décadas mais tarde, milhares de estudantes, residentes e jovens docentes encontrassem nele exatamente o mesmo exemplo que um dia recebera de seus mestres.
Foi também naquele período universitário que a vida lhe apresentou Cristina. Mais do que esposa, tornou-se companheira de uma longa caminhada de 45 anos. Cristina compartilhou alegrias e dificuldades, compreendeu as exigências da profissão médica, participou da construção de tudo aquilo que hoje admiramos em José Garcia. Nenhuma grande carreira acadêmica é construída por uma única pessoa. Toda grande obra repousa sobre relações de confiança, lealdade e afeto. Cristina foi, sem dúvida, o mais sólido desses alicerces. Ao lado dela, José Garcia constituiu uma família igualmente construída sobre os mesmos valores que sempre nortearam a vida do casal. Vieram os filhos, José Vitor, médico radiologista, e Lucas, médico anestesiologista. Vieram as noras, Camila, médica cardiopediatra, e Zara, advogada. Vieram os netos, Ana, Joaquim e Francisco, que trouxeram à família uma alegria renovada e a continuidade do seu legado. E talvez seja impossível compreender plenamente José Garcia sem compreender o lugar que a família ocupa em sua existência. Porque, apesar da intensidade da vida universitária, da atividade cirúrgica e das enormes responsabilidades administrativas, jamais permitiu que o êxito profissional substituísse aquilo que considerava essencial. Seu maior patrimônio nunca foram os cargos, sempre foram sua família e as pessoas com quem escolheu para dividir a vida. A vida também impõe aos grandes homens suas provas mais dolorosas. A perda precoce do irmão Paulo Garcia, médico e professor da UFG, ex-prefeito de Goiânia e um de seus maiores amigos, marcou profundamente a sua trajetória. A dor não o afastou da vida. Ao contrário, tornou ainda mais profundo seu apreço pela família, pela amizade e pelo valor do tempo compartilhado. Não por acaso, nós, aqui da academia, trouxemos a notícia de sua eleição para esta academia no último dia 13 de maio, data em que Paulo celebraria mais um aniversário. Naquele dia, a coincidência adquiriu um significado profundamente simbólico. E todos tivemos a nítida sensação de que, embora ausente fisicamente, sua presença silenciosa também se fazia ali, compartilhando e celebrando aquela conquista do querido irmão José Garcia. É curioso observar que, ao longo dos anos, a personalidade do José Garcia pouco mudou. Continuou avesso ao protagonismo fácil. Sempre preferiu o trabalho silencioso ao reconhecimento ruidoso. Jamais cultivou vaidades. Ao observarmos o extenso currículo e a trajetória do professor José Garcia Neto, percebemos que essas diferentes dimensões caminharam juntas durante toda a vida. Sua formação médica começou na Universidade Federal de Goiás, prosseguiu na residência de cirurgia geral na UFG e, posteriormente, na especialização em cirurgia cardiovascular pela Universidade de São Paulo, onde também concluiu o mestrado e o doutorado. Construiu sólida carreira acadêmica como professor da Faculdade de Medicina da UFG. Criou o serviço de cirurgia cardiovascular no Hospital das Clínicas. Produziu ciência, orientou mestres e doutores, participou de bancas, conselhos, comissões e inúmeras atividades científicas, além de entidades médicas e associativas. Recebeu distinções e homenagens. São realizações que permanecem registradas na plataforma Lattes do CNPq
testemunhando uma trajetória construída com trabalho, competência e dedicação. Mas ao estudarmos, percebemos que o currículo do José Garcia, por mais expressivo que seja, explica apenas parte da história. José Garcia muito cedo encontrou o seu propósito, o magistério e a vida universitária, o que deu sentido a todas as escolhas que faria dali em diante. Compreendeu que a sua missão não terminava na sala de cirurgia. Salvar uma vida justificava um dia de trabalho. Formar um médico capaz de salvar milhares de vidas significava multiplicar esse propósito indefinidamente. Foi essa convicção que o conduziu ao magistério superior na Universidade Federal de Goiás, onde, desde 1995, há 31 anos, dedica a sua vida à formação de gerações de médicos. Ensinar nunca foi para ele uma atividade paralela, mas uma extensão da própria medicina. Como costuma dizer o José Garcia, sempre quis ensinar quem realmente desejava aprender. Mais do que uma frase, é uma síntese de sua vocação. Da mesma forma, reconheceu na universidade pública um dos mais importantes instrumentos de transformação social. Por isso, afirmava que o serviço público não pode existir no serviço público um projeto pessoal. Nunca utilizou a universidade para construir uma carreira. Utilizou uma carreira para fortalecer a universidade, o hospital, a Faculdade de Medicina e o SUS. Sua trajetória jamais foi guiada pela busca de prestígio, mas por um propósito. E quando uma vida é guiada por um propósito, seus frutos ultrapassam o tempo e se transformam em legado. Conheci José Garcia muito antes de sua chegada à direção do Hospital das Clínicas. Nossa convivência tornou-se particularmente intensa a partir do final da década de 1990, durante um movimento que culminou com a criação da Fundac, a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, hoje FAGEP. Mais tarde, compartilhamos a chefia do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina. Naquele período, começávamos a imaginar uma universidade diferente, mais moderna, mais integrada, mais preparada para responder aos desafios do ensino, da pesquisa e da assistência. Poucos imaginam a dimensão que aqueles nossos projetos alcançariam anos depois. José Garcia enxergava mais longe. Percebia que existiam profissionais altamente qualificados, pesquisadores talentosos e jovens desejando construir uma grande universidade. Faltavam-lhes oportunidades. Foi então que decidiu aceitar uma das maiores responsabilidades de sua carreira: assumir a direção do Hospital das Clínicas, não para administrar uma estrutura existente, mas para transformá-la. Certa vez, ouvi dele uma frase que jamais esqueci. Disse que gostava de abrir portas, abrir janelas e, quando necessário, derrubar paredes. Na ocasião, apareceu apenas uma observação espontânea. Hoje percebo que aquela frase traduzia uma filosofia de liderança. Ao assumir a direção do Hospital das Clínicas em 2006, há 20 anos atrás, encontrou uma instituição respeitada, com enorme tradição assistencial e acadêmica. Entretanto, ainda limitada pela estrutura de um hospital universitário de porte médio. Havia consenso entre todos nós, naquela época, acerca da necessidade de um hospital universitário de grande porte no centro-oeste do Brasil. Sob a liderança de José Garcia e com o apoio da Faculdade de Medicina,
da alta direção da UFG, da Fundac e de diversos segmentos da sociedade, incluindo o mundo político, iniciou-se a concepção do projeto que daria origem ao novo complexo hospitalar do Hospital das Clínicas. Mais do que um edifício portentoso, um projeto para as próximas gerações, concebido para ampliar substancialmente a capacidade assistencial, integrar ensino e pesquisa e preparar a Universidade Federal de Goiás para os desafios das próximas décadas. Ao longo dos anos seguintes, José Garcia esteve à frente de uma das mais profundas transformações institucionais da história recente da UFG, inaugurando e conduzindo a implantação do novo HC. Iniciado, eu digo, como já foi dito, pelo Dr. José Albel Ximenes e Dr. Rodopiano Florencio. Modernizou processos administrativos, fortaleceu a governança, profissionalizou a gestão, expandiu a assistência, consolidou a pesquisa clínica, criou um ambiente permanente de inovação, aproximando ciência e assistência, que passou a ser uma cultura institucional. Aproximou o ensino, assistência e ciência como poucas instituições brasileiras conseguiram fazer. Sua visão foi sempre clara. Um hospital universitário não pode limitar-se a tratar doenças. Precisa produzir conhecimento, formar profissionais, desenvolver tecnologias e, principalmente, servir e ajudar na construção do SUS. A expansão assistencial caminhou lado a lado com o crescimento científico. A criação da unidade de pesquisas clínicas abriu definitivamente o hospital para grandes estudos multicêntricos nacionais e internacionais. Novos ambulatórios especializados ampliaram significativamente a capacidade de atendimento em diversas áreas médicas. Laboratórios foram implantados, especialidades diferentes passaram a trabalhar de maneira integrada, vieram tecnologias e procedimentos pioneiros, novos centros especializados, a habilitação em doenças raras, a expansão em cirurgia bariátrica, a consolidação do Instituto da Mulher, o laboratório de genética, o projeto de radioterapia finalmente concluída após anos de persistência. Ao mesmo tempo, avançava silenciosamente outra construção, talvez ainda mais importante. Durante a pandemia da Covid-19, essa capacidade institucional foi colocada à prova. O Hospital das Clínicas respondeu como respondem as grandes instituições, com competência, solidariedade e com compromisso público. Recebeu pacientes de diferentes regiões do país, reafirmando sua missão de servir ao Brasil. Os resultados apareceram naturalmente. O hospital passou a ocupar posição de destaque entre as instituições da rede EFCER. Tornou-se referência em assistência, pesquisa, inovação e governança. Recebeu reconhecimento nacional ao conquistar, e poucos sabem disso, ao conquistar o primeiro lugar em transparência ativa entre centenas de órgãos públicos federais. É uma vitória grande que a UFG comemora e sempre há de se comemorar. Nenhum desses resultados aconteceu por acaso. Todos nasceram de planejamento, persistência, capacidade de reunir pessoas competentes em torno de um projeto coletivo. Posso testemunhar pessoalmente essa forma de liderança de José Garcia. Nós, da oftalmologia da Universidade Federal de Goiás, jamais esqueceremos o apoio decisivo de José Garcia para a autonomia e consolidação do SEROF como órgão suplementar da UFG. Naquele momento, ele não estava apoiando o fortalecimento de um serviço, estava fortalecendo toda a universidade. Essa sempre foi sua maneira de administrar. Nunca privilegiou especialidades, privilegiou instituições. Nunca dividiu pessoas, construiu equipes, nunca procurou protagonismo, procurou resultados. Talvez seja essa a razão pela qual diferentes gerações de professores, e eu me incluo, independente de suas áreas de atuação, conhecem nele um líder genuinamente universitário.
Basta caminhar pelos corredores do Hospital das Clínicas para perceber a dimensão dessa transformação. A instituição que hoje acolhe milhares de pessoas todos os dias, pouco se assemelha àquela de 2 décadas atrás. Os estudantes talvez não conheçam todos os capítulos dessa história. Os pacientes provavelmente jamais saberão quantas decisões administrativas foram necessárias para que recebessem atendimento de excelência, mas todos colhem seus frutos. É exatamente isso que caracteriza, meu amigo Zé Garcia, uma obra institucional. Senhoras e senhores, se ao final desta cerimônia algum estudante, residente ou jovem professor deixar esse auditório pensando: é assim que vale a pena viver a universidade. Se isso acontecer, a história de José Garcia continuará produzindo seus frutos. E talvez esse seja o maior reconhecimento que um professor possa receber. O historiador norte-americano David McLeod escreveu certa vez: a sociedade é construída por pessoas que plantam árvores sabendo que jamais se sentarão à sua sombra. Enquanto preparava essa saudação ao meu amigo, pensei inúmeras vezes nessa frase. Ela parece descrever exatamente homens como José Garcia. Ao longo de sua existência plantou árvores. Algumas receberam nome de hospital. Algumas receberam nome de faculdade. Outras de serviço. Mas as mais importantes receberam nome de pessoas. São estudantes que ajudou a formar, os médicos que inspirou, os professores que ajudou a crescer, os gestores que preparou. Os pacientes que passarão a ser melhor atendidos porque ele decidiu construir instituições mais fortes. Essas árvores continuarão produzindo frutos por muitas décadas. É precisamente para reconhecer homens dessa estatura que existe a Academia Goiana de Medicina. Porque a academia preserva a memória, mas também aponta caminhos para o futuro. Ao receber José Garcia, esta casa reafirma às novas gerações quais valores considera permanentes. Senhor presidente Valdemar Amaral, chego ao final dessa saudação com a convicção de que percorremos muito mais do que uma brilhante carreira médica. Percorremos uma maneira de compreender a vida. O currículo de José Garcia explica por que ele foi eleito para a academia. Sua trajetória explica por que conquistou o respeito de seus pares. Mas, acima de tudo, é seu caráter que explica a admiração de todos nós, em especial daqueles que, assim como eu, tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado. Por isso, nessa noite, a Academia Goiana de Medicina não apenas acolhe um novo acadêmico titular, acolhe um homem cuja trajetória há muito se entrelaçou aos valores que inspiram e sustentam essa nossa instituição. As portas dessa academia não se abrem hoje para acolher um recém-chegado. Na verdade, elas já estavam abertas há muito tempo. Faltava apenas que essa noite tornasse oficial aquilo que todos nós já conhecíamos. José Garcia Neto sempre pertenceu a esta casa. Professor José Garcia Neto, meu amigo, seja muito bem-vindo à Academia Goiana de Medicina. Muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez ao professor Dr. Marcos Ávila, referência internacional realmente na oftalmologia, membro desta academia,
do seu pronunciamento, representando todos os demais membros da academia, nesta noite de festa, em que a Academia Goiana de Medicina recebe o seu novo membro, o professor Dr. José Garcia Neto. Em ainda tempo, agradecemos e registramos a presença entre nós da vice-reitora da UFG, professora doutora Camila Caixeta. Muito obrigado, professora, por sua presença, também prestigiando este evento. Senhoras e senhores, em seguida vamos ouvir as palavras da magnífica reitora da Universidade Federal de Goiás, professora doutora Sandra Mara Matias Chaves. Muito boa noite a todas as pessoas. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, quero cumprimentar essa mesa diretiva das pessoas do Dr. José Garcia, que toma posse hoje, do Dr. Valdemar, e em nome dos dois cumprimento todos os demais componentes dessa mesa, cumprimento a todos os presentes, autoridades, familiares, demais convidados, professores da UFG, técnicos administrativos da UFG, cumprimento de maneira especial a vice-reitora, a professora Camila Caixeta. Bom, excelentíssimo senhor presidente da Academia Goiana de Medicina, professor Dr. Valdemar Naves do Amaral, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, é uma honra representar aqui a Universidade Federal de Goiás nesta sessão solene da Academia Goiana de Medicina. Universidade que conta hoje com uma comunidade de mais de 40 mil pessoas e que é maior do que 72% dos municípios goianos. É um prazer estar aqui fazendo parte deste momento. Cumprimento a academia pela posse do professor Dr. José Garcia Neto na cadeira número 29. Cada nova posse reafirma a continuidade de uma instituição que preserva a memória da medicina goiana e, ao mesmo tempo, projeta seu futuro. A eleição para a Academia de Medicina representa o reconhecimento de uma trajetória intelectual e profissional que ultrapassa a excelência da produção científica. Ela consagra uma vida dedicada à construção do conhecimento, à formação de sucessivas gerações de médicos, ao compromisso com a pesquisa e à permanente responsabilidade de colocar a ciência a serviço da sociedade, como foi aqui muito bem destacado pelo Dr. Marcos Ávila na sua fala, a quem eu também cumprimento pelo seu discurso, de maneira muito especial. Nesta cerimônia, também se estabelece um elo entre diferentes gerações da medicina. O patrono, Dr. Antônio de Pádua Borges, o fundador da cadeira, Dr. Cláudio de Almeida Borges, e o antecessor, Dr. Carlos Alberto Ximenes, permanecem presentes. A academia demonstra que o conhecimento científico também se constrói pela continuidade, pelo diálogo e pelo reconhecimento daqueles que vieram antes. A Universidade Federal de Goiás se identifica com a missão desta academia. Ambas compreendem que o conhecimento alcança sua maior expressão quando é cultivado com liberdade intelectual, transmitido entre gerações, respeitando o passado e colocado a serviço do interesse público. É dessa continuidade que se constrói o patrimônio científico de uma sociedade. Cada época e cada pessoa que os antecede apresenta à medicina novos desafios e novas responsabilidades. As transformações científicas, as transformações tecnológicas, a crescente complexidade do sistema de saúde e as mudanças que marcam a nossa sociedade contemporânea renovam as exigências dirigidas aos profissionais e às instituições dedicadas à ciência e especialmente dedicadas à saúde. Academias como estas assumem, por isso, uma missão singular: preservar a tradição sem renunciar à inovação, promover a excelência científica sem perder de vista os fundamentos éticos que orientam a prática médica e assegurar que o conhecimento permaneça comprometido com o bem comum, comprometido com todas as pessoas da sociedade.
Professor José Garcia Neto, receba os cumprimentos da Universidade Federal de Goiás, da nossa equipe de gestão, especialmente, em meu nome e da professora Camila, vice-reitora aqui presente, por esta merecida distinção. O ingresso nesta academia representa o reconhecimento de uma trajetória construída com dedicação à medicina, à ciência e à formação de gerações de profissionais. Que esta nova etapa amplie as possibilidades de sua contribuição à comunidade acadêmica, à sociedade goiana e ao desenvolvimento da medicina brasileira. A Academia Goiana de Medicina, a Universidade Federal de Goiás, manifesta seu respeito e sua admiração pela contribuição que esta instituição oferece ao desenvolvimento científico e à vida pública do nosso Estado. Que esta casa permaneça como referência intelectual, preservando o seu legado e renovando a cada geração o compromisso com a excelência, com a ética e com a missão maior da medicina, o cuidado com a vida humana. Meus cumprimentos especiais a todos os acadêmicos e acadêmicas. Parabéns ao Dr. José Garcia, parabéns à Academia Goiana de Medicina por mais esta posse. Muitíssimo obrigada. Nossos agradecimentos mais uma vez à professora doutora Sandra Mara Matias Chaves, magnífica reitora da UFG, aqui presente nesta sessão, bem como a professora doutora Camila Caixeta, já devidamente registrada. Muito obrigado a todos pela presença e todos os professores, técnicos administrativos da UFG que prestigiam esta solenidade. Em seguida, vamos ouvir as palavras do secretário de Estado adjunto da Saúde, professor doutor Sérgio Vencio, que neste ato representa a sua excelência, o governador de Goiás, Daniel Vilela. Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa aí na presença do nosso presidente, Valdemar, do novo acadêmico, professor José Garcia. Cumprimentar a todos aí, em especial a família, toda reunida aqui, e os netinhos, né? São uma prioridade aí. A gente trazendo para vocês o abraço do governador, Daniel Vilela, que não pôde estar presente, e externar a minha felicidade de estar aqui como acadêmico eleito, ainda não empossado também, mas na obrigação de comparecer para prestigiar a posse de uma pessoa querida, renomada, comprometida com o ensino e a formação dos jovens médicos, como foi destacado aqui muito bem. E principalmente aí pelo Marcos Ava, parabéns pela investigação que você promoveu da vida do Zé Garcia, e completa, né? Perfeito. Na minha experiência como secretário de saúde, tivemos várias reuniões importantes ali, pude comprovar a dificuldade de todos os aspectos, né, professor, principalmente financeira, que enfrenta ali diariamente à frente do Hospital das Clínicas. Em diversas reuniões debatemos inúmeras possíveis soluções para problemas enormes que redundaram em muitas parcerias entre a faculdade, entre o Hospital das Clínicas, a UFG e a Secretaria Estadual de Saúde. Meu agradecimento a vocês, professor Zé Garcia, como filho da UFG e do HC, né, porque a gente que tem tivemos toda a nossa formação ali, é muito importante que a gente veja pessoas que se dedicam realmente ao engrandecimento do nosso Hospital das Clínicas. E eu acho que existe um simbolismo muito importante para esse momento aqui que a gente está vivendo, um momento de falta de conhecimento dos jovens médicos que estão sendo formados em universidades absolutamente sem nenhuma estrutura para que isso aconteça. Falta de ética nos médicos recém-formados, sem residência, que se aventura em áreas cada vez mais complexas, um sentido de missão mesmo de ser médico. Então, é um momento, a academia, parabeniza a academia aí, na pessoa do nosso presidente Valdemar, pela sensibilidade de trazer alguém com seu currículo, né, de professor, de acadêmico e de defensor da boa formação médica. Parabenizar a família, a esposa,
principalmente os filhos, os netos e aos cunhados, né? Meus amigos aí que representam a medicina de altíssima qualidade, que engrandecem muito aí a medicina goiana. Parabéns, Zé Garcia. Muito obrigado. Senhoras e senhores, é com muita honra que a Academia Goiana de Medicina anuncia neste momento o pronunciamento do seu novo membro, o titular da cadeira número 29, professor Dr. José Garcia Neto. Boa noite a todos e a todas. Eu quero cumprimentar a mesa em nome do nosso presidente da Academia, professor Valdemar Nardo do Amaral, a magnífica reitora, Sandra Mara Matias, e ao doutor Sérgio, representando as autoridades nesse momento, representando o governador. E também a plateia, eu gostaria de agradecer em nome do Marcos Ávila, que fez um discurso que realmente dificulta qualquer fala que vão ser feitas a seguir. E em nome dos meus dois netos, Joaquim e Ana, que estão aqui, todos sintam-se cumprimentados. Espero que eles não durmam até o final do meu discurso. Se dormirem também não tem problema nenhum. Primeiro, a gente tem que cumprir aqui um protocolo em prática, que é dizer sobre essa cadeira que eu ora assumo, que é a cadeira de número 29, e que teve honrosamente como patrono o médico Antônio de Pádua Borges, um colega que foi um importante patologista e hematologista em Goiás, que muito dedicou sua vida também à medicina pública e à formação, e que faleceu muito cedo, que nos deixou aos 43 anos de idade, mas com uma história muito forte e seu nome imortalizado pelos seus feitos numa carreira tão curta, mas tão brilhante. Em segundo lugar, dizer que o fundador, além que foi logo a seguir ao patrono, foi o Dr. Carlos de Almeida Borges. Esse já foi meu médico, ortopedista. Em determinados momentos, como o Marcos citou, eu praticava alguns esportes e tive algumas pequenas fraturas, e foi o Dr. Carlos que me recuperou e que, graças a Deus, a ele hoje ainda ando sem muita dificuldade. Dr. Carlos foi um dos responsáveis pela cadeira de ortopedia e traumatologia da Faculdade de Medicina, construiu hospitais muito importantes nessa área, muita ciência, e deixou muitos legados na sua carreira, um médico de extremo conhecimento e muito dedicado à ciência e à medicina goiana. E, por último, o Dr. Carlos Alberto Ximenes. O Dr. Carlos Alberto Ximenes já não foi nem o patrono, nem o fundador, nem foi meu médico, mas foi meu professor. E isso me deixa muito honrado de estar, nesse momento, exercendo a possibilidade do empréstimo dessa cadeira, que eu considero, nesse momento, ser emprestada a mim por um tempo, e que outros, naturalmente, haverão de vir e haverão de construir uma história cada vez mais bonita, mais digna e mais favorecida em relação à ciência e à medicina goiana. Então, o Dr. Carlos Alberto, com quem tive hoje de manhã a oportunidade de conversar, ele não teve condições de vir aqui. Fique à vontade, se gostar, se o pessoal estiver escutando, tá bom. Então, eu gostaria de, em nome dele, também cumprimentar a todos vocês. Marcos, ele me disse que tem possibilidade de estar aqui hoje, mas para mim é uma honra estar substituindo, mesmo porque eu tenho um filho que é radiologista, trabalha com o filho dele, eles são praticamente sócios, e isso é muito importante, no sentido de respeito, de respeitabilidade, uma pessoa que também dedicou ao ensino e com o qual eu aprendi muito durante a minha fase de estudante de pós-graduação. Bom, Santíssimo Senhor Presidente da Academia Goiana de Medicina, senhores acadêmicos, autoridades, colegas, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me começar de um jeito um pouco diferente. Passei muitas semanas pensando sobre o que deveria dizer nesta noite, principalmente sabendo que ia ser antecedido por Marcos Ávila.
Escrevi, apaguei, recomecei. Em determinado momento, percebi que estava cometendo um erro. Tentava escrever um discurso, quando, na verdade, eu precisava apenas conversar com amigos. Porque é o que vejo diante de mim, amigos. Alguns caminham comigo há muitos anos, como o próprio Marcos relatou. Outros conheço apenas pela admiração que desperta uma vida dedicada à medicina. Mas todos compartilham a mesma escolha. Escolhemos cuidar de pessoas. E essa escolha, cedo ou tarde, transforma quem a faz. Hoje, recebo essa cadeira, presidente, com uma alegria difícil de descrever, viu, Marcos? Não porque ela represente o fim de uma caminhada, mas exatamente porque me lembra que ainda há muito caminho pela frente, muito que construir. Academias, ou as academias, elas existem por uma razão muito simples. Elas nos impedem de acreditar que já sabemos o suficiente. Quanto mais estudamos, mais percebemos o tamanho daquilo que ainda ignoramos. A idade nos concede muitas coisas: experiência, serenidade, algumas cicatrizes. Mas se ela nos oferece uma virtude realmente preciosa, é outra. É a capacidade de admirar sem a necessidade de parecer certo. Quando eu era jovem, imaginava que envelhecer significava acumular respostas. Hoje, penso exatamente o contrário. Envelhecer é aprender a fazer perguntas melhores. Talvez seja essa a razão mais profunda de uma academia. Ela não reúne pessoas que encontraram todas as respostas. Reúne homens e mulheres que nunca perderam a coragem de continuar perguntando. E essa coragem é o verdadeiro motor da ciência. Vivemos uma época extraordinária. Nunca a medicina avançou tanto. Nunca dispusemos de tantos recursos. Nunca enxergamos tão longe dentro do corpo humano. Entretanto, há algo que permanece exatamente igual desde Hipócrates. Nenhuma tecnologia substituiu o instante em que um paciente olha para o médico e deposita nele a própria esperança. A confiança continua sendo o primeiro medicamento. E continuará sendo o último. Passei muito das 4 décadas entrando em hospitais. No início acreditava que aprendia a tratar doenças. Depois compreendi que as doenças eram apenas parte da história. Os pacientes nunca chegam trazendo apenas um diagnóstico. Chegam trazendo uma vida inteira. Trazem alguém que os espera em casa, trazem um filho, trazem uma mãe, trazem um marido, trazem uma esposa, um neto, um sonho interrompido, uma viagem adiada, uma promessa ainda não cumprida. Foi convivendo com milhares de pessoas que comecei a compreender uma verdade muito simples. Os médicos estudam anatomia, fisiologia, farmacologia, cirurgia, mas existe uma disciplina que nenhuma faculdade consegue ensinar completamente: a arte de compreender o sofrimento humano. Ela não está nos livros, ela não está nos corredores, nos quartos,
nas madrugadas, naquele instante em que seguramos uma mão sem saber exatamente o que dizer. Aprendi com os anos que existem momentos em que um médico cura, existem momentos em que apenas alivia, e existem momentos em que já não pode fazer nenhuma das duas coisas, mas ainda pode permanecer. E às vezes, permanecer é a forma mais elevada de cuidar. William Osler, um dos homens que mais admiro, dizia que o bom médico trata a doença, o grande médico trata o paciente que tem a doença. Passei muitos anos acreditando que compreendi essa frase. Hoje penso que ainda continuo aprendendo e talvez nem compreendendo tanto, porque cada paciente trouxe uma lição diferente. Alguns ensinaram coragem, outros ensinaram resignação, muitos ensinaram esperança e alguns ensinaram silêncio. Existe um silêncio muito particular nos hospitais, que quem nunca viveu esse ambiente dificilmente o percebe, mas ele existe. É o silêncio da espera, da oração, da incerteza. É um silêncio que diz muito mais do que qualquer palavra. Talvez tenha sido ali, naqueles corredores silenciosos, que a medicina começou verdadeiramente a educar o homem que eu me tornaria. Porque sem que eu percebesse, ela fazia comigo exatamente aquilo que eu imaginava fazer com meus pacientes. Ela me transformava. Até que um dia descobri que existe uma consulta para o qual nenhuma faculdade de medicina consegue preparar um médico. E foi nesse dia que compreendi pela primeira vez o verdadeiro significado da palavra fragilidade. É a consulta para a qual ninguém está preparado. Até aquele momento eu acreditava conhecer a dor, convivia com ela todos os dias, via entrar em meu consultório, acompanhava-a pelas enfermarias, enfrentava nos centros cirúrgicos, imaginava conhecê-la. Mas existe uma enorme diferença entre cuidar da dor dos outros e encontrar a própria. Foi a vida quem me ensinou essa diferença, Marcos. Sem aviso, sem anestesia, sem tempo para preparo, perdi meus irmãos, Paulo Garcia e Altamir Júnior. Até hoje, quando pronuncio seus nomes, a primeira lembrança não é de despedida. É do riso, é da infância, das conversas que pareciam não ter fim, dos sonhos que acreditávamos eternos. Com o tempo, compreendi uma coisa curiosa. A morte interrompe uma vida, mas não interrompe o amor. Quem amamos continua conosco de um jeito diferente. Já não ocupa um lugar à mesa. Naquela mesa está faltando eles e a saudade deles está doendo em mim. Isso foi um improviso, viu, gente? Passo a ocupar um lugar, ele passa então, já não quando amamos, continua conosco de um jeito diferente, mesmo que não aqui. Já não ocupa um lugar à mesa, passa a ocupar um lugar dentro de nós. Há dias em que ainda me pego imaginando o que Paulo diria diante de alguma situação. Outras vezes lembro-me de Altamir, que em algum gesto simples, numa frase, num sorriso inesperado, e por um instante
eles voltam e estão ao meu lado. Não porque a memória se recuse a aceitar a realidade, mas porque o amor desconhece a palavra ausência. Como médico, fui treinado para procurar causas, explicações, diagnósticos, às vezes apenas aliviar, mas sempre podemos cuidar. E cuidar é uma das formas mais nobres de atuar e de amar. Minha mãe conheceu uma dor que poucas mães ou que nenhuma mãe deveria conhecer. Despediu-se de 2 filhos. Viu uma mulher de fé atravessar um sofrimento impossível de medir. Como médico, conhecia todas as explicações sobre o coração. Como filho, aprendi que existem tristezas que nenhuma ecocardiografia consegue revelar. Pouco tempo depois, ela também partiu. Não gosto de pensar que perdi minha mãe. Prefiro pensar que tive o privilégio de ser seu filho. A gratidão consola muito mais do que a revolta. Foi ela quem me ensinou isso, mesmo sem dizê-lo. Meu pai permaneceu. E permanecer, às vezes, é o ato mais corajoso de todos. Durante seus últimos anos, acompanhei a lenta fragilidade daquele homem que, para mim, sempre simbolizou força. Foi ao lado dele que vivi uma das maiores inversões de minha existência. Durante décadas, pensei que cuidar significava fazer. Naqueles dias, descobri que cuidar também significa apenas estar. Segurar uma mão, compartilhar um silêncio, aceitar que existem batalhas nas quais a presença vale mais do que qualquer palavra. Foi meu pai quem me ensinou isso, sem discursos, sem conselhos, apenas vivendo. Na nossa família, apesar disso, tivemos dois grandes flashes de luz que vieram nos ajudar, que adotaram nossa família. Uma é minha querida irmã Ana, Beatriz, e Maria, minha cuidadora, que substituiu minha mãe nos momentos mais difíceis. Durante muito tempo fiz a Deus uma pergunta: por quê? Hoje faço outra: para quê? O porquê nos prende ao passado. O para quê nos permite continuar caminhando. Nunca encontrei todas as respostas, nem espero encontrá-las. Mas descobri que a dor pode seguir 2 caminhos. Ela pode endurecer um coração ou pode alargá-lo. Espero sinceramente que ela tenha alargado o meu. Porque as minhas perdas me tornaram um médico um pouco mais humano. Então aqueles que partiram continuam, de algum modo, cuidando de pessoas através de mim. E essa é uma forma muito bonita de permanência. Mas a vida possui uma delicadeza que só percebemos depois de algum tempo. Quando imaginamos que ela nos retirou tudo, descobrimos que silenciosamente preparava espaço para aquilo que realmente permaneceria. E foi exatamente nesse momento que compreendi onde Deus costuma esconder a esperança. Ela nunca esteve distante, ela sempre esteve dentro da minha casa. Foi então que compreendi uma coisa que levou muitos anos para amadurecer dentro de mim. Deus nunca escondeu a esperança em lugares extraordinários. Nós é que insistimos em procurá-las onde ela nunca esteve.
ela mora nas coisas simples, naquelas que, por serem simples, quase sempre passam despercebidas. Mora nos abraços que nos espera no fim do dia, na mesa onde a família se reúne, na voz conhecida que permanece apenas como foi o seu dia. E foi ali, dentro da minha casa, que encontrei aquilo que a vida jamais conseguiu tirar de mim. Se hoje alguém me perguntasse qual foi a maior realização da minha existência, talvez esperasse ouvir a história de uma cirurgia particularmente difícil, ou de uma conquista acadêmica. Talvez imaginasse um hospital, uma universidade, uma publicação científica, mas eu responderia com apenas 2 nomes e 2 palavras: José Vitor e Lucas. Essas e eles são a obra da qual mais me orgulho. Tudo aquilo que construí como médico pertence de alguma forma ao mundo. Eles pertencem ao meu coração. Durante muitos anos pensei que estava formando meus filhos. Hoje sei que essa conta nunca fechou desse jeito. Foram eles que simplesmente foram formando o pai que eu me tornei. Ensinaram-me que o tempo vale mais do que a pressa, que ouvir vale mais do que convencer, que o amor não precisa vencer discussões, precisa permanecer. Se alguma qualidade existe em mim, ela passou primeiro pelo olhar deles. Depois chegaram Camila e Zara, e nossa família ficou maior. Não apenas porque ganhamos ou ganhou novos nomes, mas porque ganhou novos afetos. As famílias não crescem apenas pelo sangue, crescem pelo amor que escolhem cultivar. Obrigado por fazerem meus filhos felizes. Existe um momento na vida em que descobrimos uma alegria completamente diferente. Ela já não é nossa, é a alegria dos filhos, e essa, curiosamente, torna-se ainda maior. Então aconteceu algo que nenhum planejamento de vida haveria previsto. A vida resolveu recompensar-me de uma forma inesperada: fazer-me avô. Confesso-lhe uma coisa, ou confesso-lhes uma coisa: nenhum diploma me preparou para isso, nenhuma especialização, nenhuma experiência profissional. Ana está dormindo, Joaquim está sorrindo, Francisco está em casa. Vocês conseguiram realizar um verdadeiro milagre. Devolveram-me a capacidade de me surpreender. Com vocês, descobri que um graveto pode ser um castelo, que uma caixa de papelão pode esconder um universo, que um dinossauro merece uma conversa muito séria e que um avô jamais deve subestimar a imaginação de uma criança. Vocês me ensinaram algo que eu havia esquecido. Toda grande descoberta começa com uma pergunta muito pequena: por quê? Talvez toda a ciência tenha começado exatamente assim, com alguém suficientemente curioso para perguntar aquilo que todos os outros julgavam óbvio. Hoje penso que envelhecer não é perder a infância, é ter a sorte de reencontrá-la através dos netos. Eles nos devolvem um olhar que a vida adulta aos poucos vai roubando, o olhar do encantamento. E sem encantamento não existe ciência, não existe arte, não existe fé.
não existe medicina. Então, preciso falar daquela que caminhou ao meu lado durante toda essa travessia, Maria Cristina. Marcos já falou boa parte, deixe-me completar. Como resumir uma vida inteira em poucas palavras? Talvez não seja possível. Há pessoas que cruzam o nosso caminho, há pessoas que permanecem nele. Existem aquelas raríssimas que deixam de caminhar ao nosso lado para tornar-se parte da própria paisagem. Você é essa paisagem. Quando olho para trás, já não consigo separar a minha história da sua. Misturam-se de tal maneira que qualquer tentativa seria inútil. Vivemos dias luminosos. Vivemos noites difíceis. Celebramos vitórias. Enfrentamos perdas. Criamos nossos filhos. Recebemos nossos netos. Aprendemos que a felicidade nunca é permanente, mas o amor pode ser. Hoje, olhando para a nossa caminhada, penso que o amor talvez não seja aquilo que sentimos nos dias fáceis. O verdadeiro amor revela-se quando decidimos permanecer nos dias difíceis. E nós permanecemos. Obrigado. Obrigado pela vida que construímos. Obrigado pela família que sonhamos. Obrigado por nunca permitir que eu caminhasse sozinho. Há uma frase que Exupéry, tão conhecido, sempre me acompanhou. Amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção. Acho que passamos a vida inteira olhando para a mesma direção. E talvez seja exatamente por isso que chegamos até aqui. Permitam-me concluir, e já estou concluindo de verdade, podem ficar tranquilos. Permitam-me concluir uma última reflexão, ou com uma última reflexão. Quando eu era menino, eu imaginava que os médicos venciam a morte. A vida, com sua infinita delicadeza, corrigiu essa ilusão. Nós quase nunca vencemos a morte, mas podemos impedir que o medo vença a vida. E isso já basta para justificar uma existência inteira. Passei mais de 40 anos estudando o coração. Vi milhares deles. Toquei centenas com minhas próprias mãos. Marcos tocou com os olhos, não é, Marcos? Talvez milhões. Mas hoje, compreendo que a parte mais importante do coração nunca esteve sobre a mesa de cirurgia. Nunca apareceu numa angiografia ou numa angiotomografia. Ela sempre esteve do lado de fora. Ela nunca foi revelada por um ecocardiograma. No olhar de uma mãe, e é ali que o coração se apresentava, no olhar de uma mãe que esperava a notícia do filho, na mão de um marido que não soltava a mão da esposa, na esperança silenciosa de uma família inteira. Foi ali, e somente ali, que descobri o verdadeiro coração humano. Durante muitos anos pensei que dedicava a minha vida a cuidar do coração de pessoas. Hoje percebo que a história foi exatamente o contrário. Enquanto eu imaginava cuidar do coração de meus pacientes, foram eles, silenciosamente, que cuidaram do meu. Se essa noite me perguntassem qual foi a maior recompensa de toda uma vida dedicada à medicina, eu não responderia que foram as cirurgias.
nem os títulos, nem os cargos, nem essa honraria que recebo com profunda emoção e gratidão. Responderia apenas isso. O privilégio de ter servido, o privilégio de servir, isso valeu. Porque servir é a forma mais elevada que o conhecimento encontra para transformar-se em amor. E então compreendo que talvez uma vida não deva ser medida apenas por aquilo que realizou, mas por aquilo que deixou florescer nos outros. Lembro-me nesse instante de um poeta que sempre me acompanhou. Paulo Francisco Antônio sabe disso, quando foi orador da turma, depois de muita briga, né, Paulo? Eu citei esse poema que me segue a vida toda, em que ele dizia: se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. E se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Sempre achei esses versos belíssimos. Hoje penso que eles escondem uma verdade ainda maior. Na medicina, quase nunca sabemos onde termina o alcance de um gesto, uma palavra de esperança, uma mão estendida, uma aula, um exemplo, uma cirurgia, um aluno inspirado, um paciente acolhido. Tudo isso são sementes. Muitas jamais veremos florescer. Mas isso não diminui seu valor. Ao contrário, é justamente essa confiança no invisível que dá sentido à nossa caminhada. Talvez seja isso que chamamos de legado, não aquilo que permanece conosco, mas aquilo que continua vivendo nos outros. Hoje, ao ingressar nessa academia, não sinto que estou chegando ao fim de uma estrada. Sinto que estou recebendo uma nova responsabilidade, a de continuar aprendendo, continuar ensinando, continuar servindo, enquanto Deus me conceder tempo. Porque o conhecimento só encontra sua verdadeira grandeza quando se transforma em generosidade. E a medicina, na sua essência mais profunda, sempre foi um extraordinário ato de generosidade. Depois de uma vida inteira, se me fosse permitido resumir tudo em uma única frase, eu diria apenas isso: a vida me permitiu, ou a vida permitiu, que eu tocasse milhares de corações. Mas esse nunca foi o maior privilégio. O maior privilégio foi permitir que cada um deles tocasse o meu. Muito obrigado. Há poucos dias, durante as comemorações do aniversário da Academia de Medicina, nesse mês de julho, foi lançado oficialmente o hino da Academia Goiana de Medicina. E esta é a primeira solenidade de posse em que o hino foi lançado. Portanto, convidamos todos os presentes, já partindo para o encerramento desta solenidade, para que fiquem em pé. E, a princípio, ouçamos, já que poucos sabem a letra do hino, mas apreciem o quão bonito é o hino da Academia Goiana de Medicina. Peço, portanto, à equipe de som que solte o hino para que todos possam ouvi-lo. Nossa academia espelha a sublime missão, arte, cultura e Goiás no coração, tendo de Deus a proteção. Nossa eterna gratidão aos que foram, aos que estão e aos que virão. Nossa eterna gratidão aos que foram, aos que
belíssimo hino da Academia Goiana de Medicina, que tem letra de Inácio Chaú e música do acadêmico, músico, professor Dr. Fernando Cupertino. Merece uma salva de palmas. Parabéns pelo hino, Dr. Fernando, belíssimo hino da Academia Goiana de Medicina. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da Academia para que proceda o encerramento desta sessão. Encerrada então a sessão de posse do novel acadêmico professor José Garcia Neto na cadeira 29 da Egregia Academia Goiana de Medicina. Boa noite, forte abraço. Convocar os acadêmicos para que venham até a frente fazer a foto oficial, por favor.